Ei, gente, 4 minutos atrasadas, mas eu acho que vale a pena. Hoje, como prometido, eu vou falar sobre os mitos da neurociência. Eu vou conversar com vocês sobre esse lado meu, que é da neurociência, e eu pimentei já aqui no History, mas é essa parte aqui dos livros, e hoje eu separei todos os livros aqui, ó. Depois esse vídeo vai ficar postado, aí todos os livros que eu tenho da neurociência, todas as revistas que eu tenho da neurociência estão aqui, e eu tenho várias revistas da Mente e Cérebro, que são também, Mente e Cérebro saiu de linha, né? Saiu de linha não, que não é carro. Eu tenho essa série aqui. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou falando das revistas. Essa aqui, ó, fala do mal de Parkinson e Alzheimer. Essa fala do autismo. Todas da série Mente e Cérebro, do Eto, que tinha. Como eu gosto do papel, olha só, essa fala da hiperatividade e epilepsia, esquizofrenia e bipolar. Tudo utilizando o saber do cérebro. Depressão e estresse e ansiedade. Isso aqui são 6 revistas que falam disso. Isso aqui, então, essa é uma série que é como se fosse uma obra, né? Aí agora deixa eu mostrar mais pra vocês. Tem essas duas aqui também. Se vocês quiserem, depois quando eu postar o vídeo, vocês procurem na Mente e Cérebro, ver se vocês acham. Tem essa também. Tem essas aqui da Mente e Cérebro também, que é uma série também, ó. 2 e a 3. Eu sou aquela que eu acho que quem não estuda perde espaço na terra, né? Tem agora, antigamente, tem 3 anos que a Mente e Cérebro saiu, não existe mais para comprar. Aí agora eu vou mostrar as especiais da Mente e Cérebro, pra gente depois começar a conversar, desvendando o cérebro regenerado, a irresistível arte da fofoca, que tem a ver com o cérebro, tem a ver até com esse livro Sapiens, esse livro aqui, Sapiens, que o Harari fala que a gente se constituiu através da fofoca. Vou botar aqui para vocês verem um pouquinho dos livros, que eu gosto que vejo os livros. E enquanto as pessoas estão chegando, eu vou falando das revistas. A personalidade da genética, essa aqui eu vou fazer um vídeo semana que vem, explicando sobre epigenética, como o cérebro aprende. Essa aqui, ó, uma edição especial, todas essas. Neurônio espelho, que eu já fiz um vídeo de neurônio espelho, tá até lá no canal de YouTube. Tá aqui também no feed do Instagram, que eu explico da empatia cognitiva, da empatia emocional. Quando o cérebro e a mente adoecem, que é psicossomática, tem a ver com a aula que eu vou dar no dia 29 e no dia 30, eu e o doutor Alexandre dos Santos. Foi aqui que eu vi sobre a ocitocina no mundo empresarial, que eu aprendi a conhecer o Pousac, que é um neurocientista economista, que a neurociência passeia por todos os saberes. Então foi nessa revista da Exame que ele fala da ocitocina, da importância da ocitocina. Também gosto de algumas revistas da Super Interessante, essa aqui também tem um mito da inteligência, que daqui a pouco a gente vai falar. Ó, e essas 3 daqui, essas 2 aqui também, ó, do cérebro. Eu trouxe tudo que eu tinha. Um PNL, muitas pessoas acham que PNL é a última Coca-Cola do deserto. PNL é só uma programação neurolinguística, empatia na sala de aula. E aí, eu tenho também essas revistas aqui, ó, que eu comprava demais. Aí, ó, ela vai de 1 até a 6, todas sobre cérebro. Aí essa aqui fala da criatividade, a 1, a 2, aprender, a 3, as crianças felizes, a 4, a personalidade do líder, a 5, desafios da emoção, a 6, para ser inteligente. Tudo usando a abordagem do cérebro. E agora, ai gente, essas aqui, ó, o cérebro e a emoção, outra série de revista. O cérebro e a emoção, o cérebro e a memória, como exercitar seu cérebro, ó, a fé, aqui como funciona seu cérebro, 24 horas do cérebro e 24 horas do cérebro. São as revistas que eu tenho, todas falam do cérebro. E eu agora não vou falar dos livros ali, senão eu vou gastar muito tempo, eu já vou direto nos mitos da psicanálise. Mas eu vou botar aqui, ó, quando depois que o vídeo for postado, vocês tiram um print aqui, ó. Eu até postei no History, para vocês tirarem. E essa parte minha aqui também é de neurociência, tá? Hoje eu fiz uma sériezinha falando sobre
algumas fotozinhas aí. Eu trouxe também, olha o que eu trouxe. Eu trouxe para mostrar a vocês mitos e verdades sobre o cérebro humano. Que isso aqui é uma aula que eu tenho, que eu dou de mitos do cérebro, olha só. A maneira como o nosso cérebro trabalha ainda é cercada de mistério. Isso faz com que muitas lendas e notícias falsas circulem por aí. E aí, hoje eu vou explicar para vocês sobre mitos e equívocos sobre o cérebro. O cérebro humano é uma máquina perfeita que ainda guarda muitos mistérios. O cérebro nervoso humano é responsável por funções vitais como a inteligência e a emoção. Apesar dos avanços da neurociência, ainda há muito a ser descoberto para o cérebro. Hoje ainda convivemos com informações equivocadas sobre esse órgão tão importante, fato que leva ao surgimento de muitos mitos. Você sabe o que é cognição? O que é cognição? É a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento, com base em um conjunto de habilidades mentais ou cerebrais como percepção, atenção, associação, imaginação, juízo, raciocínio e a memória. Como percepção, atenção, associação, imaginação, juízo, raciocínio e memória. É o processo ou faculdade de adquirir um conhecimento ou percepção, conjunto de unidade de saber da consciência que se baseia em experiências sensoriais, representações, pensamentos e lembranças. E agora nós vamos começar a desvendar. O cérebro é um mistério que cientistas e estudiosos tendo desvendar há séculos sem sucesso. Todo esse desejo por conhecimento pode gerar mitos absurdos. Ter alguém para conversar besteira e rir à toa faz muito bem para o cérebro. Isso não é mito, isso é verdade. A beleza pode até atrair, mas o cérebro que conquista. Então aí agora a gente vai entrar efetivamente nos mitos e verdades do cérebro. Esse assunto é um assunto que me encanta muito, porque eu estou fazendo a segunda pós em neurociência pela PUC. E muito legal. E eu quero hoje falar de uma moça que ela foi fazer o doutorado lá, que ela me segue aqui, ela foi fazer o doutorado lá onde eu faço, porque ela ouviu eu falando aqui da UCES. Então, imagina a amplitude que é as redes sociais. Então, hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdade do cérebro. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês sabiam que o nosso cérebro, ele pesa no máximo 1,5 kg e que o cérebro do homem é um pouquinho mais pesado que o cérebro da mulher? Só que não existe isso de... Eu conectei, que estava travando, pronto, melhorou. Então, vamos começar a falar sobre as verdades e as mentiras do cérebro. E eu estudei um pouquinho para conversar com vocês, para vocês não ficarem com um saber que não fosse verdadeiro. Então, eu acho que vale a pena a gente aprender sobre as verdades e mentiras do cérebro. E uma das coisas que a gente tem que começar a entender: o nosso cérebro é o principal órgão do nosso corpo humano. O cérebro é o principal órgão do corpo humano. Por mais que as pessoas achem que não é o cérebro é o principal órgão. E é no cérebro que está atrelado toda a nossa cognição. Então, cognição é a forma da gente ser, a forma da gente aprender, a forma da gente se desenvolver. Ele pesa 1,5 kg e consome do nosso oxigênio, vê bem a quantidade que ele consome do nosso oxigênio, 20 a 25% do oxigênio nosso vai todo para o cérebro. E a gente tem que aprender a desenvolver o nosso cérebro, e hoje a gente tem que perder alguns mitos. O primeiro mito que eu queria que vocês acreditassem: nós não usamos só 10% do cérebro, nós usamos 100% do nosso cérebro. E esse mito vem lá desde a época de William James, que é o pai da psicologia, quando ele, no início do século passado, em 1903, 1904, ele simplesmente disse que algumas pessoas deveriam desenvolver mais o cérebro, mas desenvolver no aspecto da cognição. E aí criou-se esse mito,
E esse mito fez com que muitas pessoas vendessem livros de autoajuda. Aquele Dale Carnegie, que você já deve ter visto, A Arte de Influenciar Pessoas, que vendeu muito nos anos 50, e ele que deu origem a todos os livros de autoajuda, baseado numa frase do William James, onde ele explicava que as pessoas têm que aprender a desenvolver o cérebro, mas aprender a desenvolver o cérebro aqui, ó. Ele já falava da neuroplasticidade. Ele já falava dessa questão de desenvolver o cérebro pela neuroplasticidade. E aí as pessoas, elas não conseguiam entender isso. E o que foi que elas chegaram à conclusão com isso? Vou fazer aumentar o tripé aqui, que está muito baixo para me ver. Então, ei Marcelo, ei Rogério, ei gente chegando. Então, o que chegaram à conclusão? Que o cérebro, William James, ele fala não na questão de usar 10% do cérebro. Ele fala na questão de você utilizar toda a sua cognição. Lembra? Vamos voltar aqui, o que eu falei que é cognição, para a gente aprender. O que é cognição? Cognição, para vocês não esquecerem. Cognição é toda a minha percepção, toda a minha atenção, toda a minha associação, imaginação, juízo, raciocínio e memória. Então, quando William James fala que nós temos que usar o cérebro todo, não é porque a gente só usava 10%. Então, esse mito que a gente usa só 10%, fez um monte de gente vender livro de autoajuda que não leva a nada, que não leva a condição nenhuma, e engana as pessoas. O pai dos livros de autoajuda é o Dale Carnegie, que ele fez muito isso nos anos 50, A Arte de Influenciar Pessoas. Eu até procurei esse livro para mostrar para vocês, ele tem a capa azul, mas eu acho que ele está no meu instituto, ele não está aqui em casa, então eu não achei ele. E aí, ele é um livro que fala isso, que é o que faz com que cria esse mito do que a gente só usa 10% do cérebro. Todos nós usamos 100% do cérebro. Todos nós. Não existe espaço em vácuo no cérebro. Todos nós usamos 100% do nosso cérebro. As pessoas, elas não usam apenas 10%. E esse mito, ele se repete muito porque as pessoas preferem acreditar que vai poder desenvolver mais do cérebro para poder ter uma inteligência maior. Isso não existe. Nós não, é mentira, é mito. Eu estou hoje falando dos mitos. Nós usamos 100% do nosso cérebro, tá bom? Então, a história que a gente só usa 10% do nosso cérebro surgiu com William James, quando ele aponta que nós usamos uma pequena parte da capacidade do cérebro, mas sem definir o percentual. A história parece ter originado num artigo publicado há mais de 100 anos. William James, na verdade, ele falava só do funcionamento do cérebro. E hoje nós estamos em 2020, já está comprovado por todas as máquinas que medem o cérebro, todas as máquinas que fazem ressonância no cérebro, já está comprovado que usa-se 100% do cérebro. Só que tem pessoas que têm uma cognição mais inteligente, outras menos inteligentes. Outro mito que a gente tem que quebrar e que a gente tem só o coeficiente intelectual. Hoje a gente já trabalha com as múltiplas inteligências. Olha, essa revista aqui fala das múltiplas inteligências. O que é múltiplas inteligências? São 9 inteligências indo para 10, onde nós utilizamos quase todas as nossas inteligências. Por exemplo, o Neymar usa a inteligência corporal. Tem o outro que toca piano, que usa a inteligência manual. Tem o outro que é musical. Tem o outro que é intelectual. A gente tem que quebrar também esse mito que a gente só usa a inteligência intelectual. Então, primeiro mito. E esse erro está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que foi um livro muito vendido nos anos 50, que foi o livro que deu origem a todos os livros de autoajuda, que faz os bobocas acreditarem que só usa 10% do cérebro, e você vai fazer um treinamento para usar os 80%, 90% do cérebro. Então, nós usamos 100% do nosso cérebro. Em defesa de Carnegie, pode-se dizer que a prefácio em questão era assinado por Lowell e Thomas, e aí criou-se esse mito nos anos 50. Lembra, gente? Nós estamos em 2020, né? Já tem que avançar nos mitos. Então, o primeiro mito, por que eu comecei com esse primeiro mito? Que é o mito mais falado, é o mito mais banalizado.
No fim, nunca mais a gente pode acreditar que a gente usa só 10%. Se isso fosse verdade, era a mesma coisa que você ter uma casa de 100 cômodos e você só usar 10 cômodos. Se você tem 100 cômodos, você tem que usar todos os cômodos da sua casa, tá? Então, esse livro, ele é um livro de autoajuda mentiroso. Mentiroso. É um livro mentiroso. Então, o cérebro, na sua cabeça ou na cabeça de qualquer pessoa, uma multidão de neurônio não está adormecida. Todos os seus neurônios estão acordados, tá? Tem gente que não é mais preguiçosinha. Então, esse autor é um autor mentiroso, tá? O Dale Carnegie é um autor mentiroso. Então, não vejo a importância nem de mostrar esse livro. E aí... E agora eu vou falar de 2 autores que são cientistas, um que morreu em 2007, que ele que fez o primeiro estudo do livro de mitos. Aí eu vou mostrar para vocês também o livro de mitos, para vocês poderem... Esse sim vale a pena você comprar. Deixa eu ver aqui onde eu botei. Caçadores de Neuromitos. Esse aqui vale a pena. Esse eu não tenho não, tem em PDF. Esse livro tem em PDF, então vocês podem baixar ele, ó. Ele tem em PDF, porque eu tenho em PDF. Caçadores de Neuromitos, o que você sabe sobre o seu cérebro de verdade, por Roberta Exumi e Larissa Zagaio. Caçadores de Neuromitos. Esse vale a pena comprar, tá? Então vamos continuar falando. Os autores, Barry Bernstein, ele foi o que criou esse termo neuromitos. Em termos evolutivos, também não faria sentido a natureza criar e sustentar um órgão que a 90% do peso dele seria morto. Se você ia carregar seu cérebro, e aí 90% do peso dele é morto, se você usasse só 10%. Então a gente tem que simplesmente entender essas coisas. E esse 3% do peso do nosso cérebro corresponde ao que a gente gasta de oxigênio de 20% a 30%. Para manter 90% dele fora de uso não teria sentido. Então, e um dos mitos também, um dos filmes que fez aumentar esse mito é Lucy, estrelado por Scarlett Johansson, onde ela fala desse mito. Aí o cinema, como essa minissérie do Freud também, que fala que ele era hipnólogo. Dia 10 tem a aula de hipnose e psicanálise, um dia só, para você entender qual é a diferença de hipnose e psicanálise. E aí é uma forma de você estar aprendendo. A história de William James fez com que criasse esse mito. Então, é um erro na autoajuda. É um erro do livro do Dale Carnegie. Agora vamos para o segundo mito. O segundo mito é pior do que o primeiro mito. Quem nunca ouviu falar que o cérebro direito funciona de um jeito e o cérebro esquerdo funciona de outro? Outro mito. O cérebro, ele não funciona de um lado fazendo uma coisa e do outro fazendo outra. Então, o cérebro, ele funciona por conexões neurais. Ele tem um corpo caloso no meio. O cérebro lembra uma nozes. A noze não tem aquele meiozinho e do lado ele é todo emaranhado? Então, o nosso cérebro lembra uma noze. E não existe isso. Um autor que divulgou demais isso, e é mito, é mentira, é o Laí Ribeiro. Laí Ribeiro, nos anos 90, vendeu palestras e palestras e palestras e palestras, falando que a gente tinha o cérebro direito e o cérebro esquerdo. É um outro mito, é uma mentira. Quando a gente fala mito, a gente está falando de mentiras. Então, é uma outra mentira. Nós não usamos o cérebro como cérebro direito e esquerdo. Nós usamos o cérebro como tudo. Uma outra coisa que vocês poderiam nunca mais esquecer: o cérebro não dói. Lá dentro do cérebro não dói. O que dói é a caixa torácica que você tem que abrir para chegar no cérebro. Então, por que muitas pessoas, quando estão sendo operadas, elas ficam conscientes? Elas tomam anestesia para abrir a caixa torácica, mas elas ficam conscientes, porque o cérebro não dói. Então, o cérebro, ele não tem, o esquerdo não é responsável por alguma coisa e o direito por outras coisas. O outro mito que tem que cair por terra em função da neuroplasticidade. Os livros aqui de neuroplasticidade que estão aqui, ó. Esses é livro aqui, é o cérebro que se transforma, o que o cérebro tem para contar, o duelo de
nos neurocirurgiões. Então, esses livros, eles falam do cérebro que se transforma. Então, o nosso cérebro, a gente não trabalha com... É mito. Gente, é mito. Se vocês... Hoje eu não vou falar muitos mitos, não. Talvez eu faça um outro live depois, explicando outros mitos. Se gravar que a gente não usa 10% do cérebro, se gravar que a gente não usa cérebro direito e esquerdo, isso é mito. Então, aí, o segundo mito. Os lados direitos e esquerdo do cérebro têm poderes distintos. Mentira, é mito. É um mito. Hoje sabemos que o cérebro funciona em redes, com várias áreas atuando em conjunto. Você só usa o lado esquerdo e direito do cérebro, mas você usa em conjunto. Você não usa separado. Se você observar a imagem de um cérebro, verá que o lado direito e o lado esquerdo, que são chamados hemisférios, são imagens espelhadas. E no fim dos anos 50, o neurocientista Roger Sperry pesquisou sobre os dois hemisférios do cérebro, fez experimento em pacientes com epilepsia ao apresentar informações do cérebro direito e esquerdo. Inicialmente, as informações davam a entender que cada cérebro, cada hemisfério tinha uma função, mas logo em seguida ele começou a ver, baseado nos estudos de Sperry escreve S-P-E-R-R-Y. E aí ele chegou a essa conclusão, e é um grande mito que hoje em dia todo mundo já sabe que você tem funções truncadas. Por exemplo, o lado esquerdo, ele é responsável pelo seu lado direito, o lado direito é responsável pelo lado esquerdo, mas ele funciona por cognições neurais. Outro mito que você tem que aprender, outro mito. Deixa eu mostrar aqui a frase, por que o cérebro não dói. Olha aqui, isso aqui é uma operação, deixa eu mostrar aqui, a pessoa operando e ela tá tocando violão. Aí é o vídeo que eu passo para os alunos, tá? Tá vendo? Ele tá aqui, ó, tocando violão, e ele tá sendo operado no cérebro. Na aula eu passo o vídeo para os alunos, para vocês aprenderem isso. Eu tô dando para vocês algo que eu dou nas minhas aulas para vocês aprenderem. Um outro mito, que o neurônio é a coisa mais importante do cérebro. Aí chegou-se a conclusões que é um mito, porque através do cérebro do Albert Einstein, o cérebro dele tinha mais células glias que dá suporte ao neurônio. Tinha mais células glias do que neurônio. Então, células glia é como se fossem as nossas ajudantes, como se fossem os ajudantes do cérebro. E hoje é um mito também isso. O terceiro mito que eu quero quebrar com vocês. Segura cada mito, né, que eu tô quebrando, que aí vocês devem estar ficando horrorizados, e tantos mitos que foram passados como verdades, mas é assim. Dá mais trabalho quebrar os mitos do que construir novas verdades, porque as pessoas acreditam mais nas mentiras do que nas novas verdades. Que meditação faz neuroplasticidade. Não faz, gente, é mito. Vamos explicar? A meditação não faz neuroplasticidade, sabe por quê? Isso eu até escrevi aqui. A meditação, a frequência das ondas alfa aumenta, mas isso não significa que elas causem relaxamento. A meditação, ela foi medida pelo biofeedback cerebral, e pesquisas apontam que a produção dessas ondas é em grande parte ou inteiramente desvinculada das características da personalidade a longo prazo. Então você só tem naquele momento, a meditação funciona como uma coisa hipnótica, uma coisa hipnose, tanto que você quarta-feira, se você estiver matriculado para fazer aula de hipnose e psicanálise, você vai entender que a meditação é uma coisa hipnótica. Você entra no estado hipnótico e você fica no estado de semiconsciência, mas ele não afeta o cérebro. A meditação não chega até o cérebro. É um outro mito que a gente tem que quebrar. É um monte de mito, né, que a gente tem que quebrar. E agora, eu separei para vocês, para mostrar para vocês, eu tenho uma pasta com todos os mitos. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui ó, primeira coisa, os mitos da neurociência. Aqui essa pasta é só dos mitos da neurociência. E aí o autor que falou isso muito foi o Barry Weinstein. E ele morre em 2007, com 60 anos, muito novinho, né? Então,
Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui são vários mitos. O lado esquerdo e o direito funciona diferente, que jogar videogame aumenta seu QI, é mito, que os anos apenas 10% do órgão, que pessoas inteligentes têm um cérebro maior, mito, que o inconsciente existe, a psicanálise comprovou. Então são os mitos. Eu acho que vale a pena fazer um live bem feito, né? Aí tem aqui, ó, existe 2 fenômenos que passam a explicar a propagação dos 10%. 9 em cada 10 células do cérebro são do tipo neuroglias. 9 de 10 células do cérebro não são neurônios, são neuroglias, que dão apoio aos neurônios, que são estruturas de apoio proporcionando assistência física e nutricional. Os outros 10% são neurônio. Daí criou-se tantos mitos. Então a gente tem mais células glias do que neurônio, descoberto na época do Albert Einstein, porque através do cérebro dele foi descoberto isso. É verdade que o cérebro começa a morrer aos 27 anos? É verdade. O nosso cérebro começa a morrer aos 27 anos, mas é verdade também que a gente produz neurogênese, nascimento de novos neurônios, sempre é um outro mito, porque até então acreditava-se que nos neurônios, nos idosos, nas pessoas da minha idade, por exemplo, não nascia. E como que você faz nascer os neurônios? Como que é o nascimento dos neurônios? Como que acontece? Porque é óbvio que até 27 anos eles estão nascendo demais, mas depois você pode continuar nascendo os neurônios. Você tem que aprender algo que você não sabe fazer em hipótese nenhuma e que você tem dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de cozinhar, ela tem que aprender a cozinhar. Então isso faz nascer, faz a neurogênese. Gênese é nascimento, então faz nascer novos neurônios. Aprender uma língua. Por que eu fui fazer o meu doutorado na Argentina? Até para forçar o nascimento de neurônios, porque lá eu estou fazendo em espanhol, estou fazendo em castelhano, né, que a língua da América Latina é castelhano, não é o espanhol da Espanha. Mas aí a gente força o nascimento dos novos neurônios. E é uma coisa que muitas pessoas acabam não fazendo. Então, a neurogênese. Então, é verdade que o cérebro começa a morrer aos 27? A dura resposta é sim. Sob aspecto neurológico, a morte começa aos 27 anos. Quem descobriu foi o pesquisador Timothy Sampson, em Virgínia, Canadá. Em 2009, ele divulgou resultados de estudo e que provou que o cérebro humano atinge o seu ápice aos 22 anos, fica estável até os 27 e a partir daí começa a declinar. Mas isso não tem nada a ver com a produção de novos neurônios, com a neuroplasticidade. Esses livros aqui, ó, que vocês têm que ler, vocês têm que comprar. Nosso cérebro é cinza. Muitas pessoas pensam que o cérebro é cinza, né? É um outro mito. O cérebro só é cinza na hora que a gente morre, porque quando a gente está viva, o cérebro é vermelhinho, porque ele é todo irrigado, ele é cheio de sangue. Então o cérebro é rosinha, mas quando a gente morre, ele fica cinza porque deixou de ter o sangue. Então é um outro mito também. O lado esquerdo e direito funciona diferente, mito. Usado em avaliações de personalidade, livros de autoajuda e dinâmicas de grupo para categorizar as pessoas sendo lado direito e lado esquerdo, como se houvesse um desenvolvimento maior de cada lado do cérebro. Essa concepção é um grande equívoco, outro mito. E o pior de tudo, que é mais difícil você desaprender do que você aprender coisa nova. Porque como essas verdades estão tão enraizadas nas pessoas, as pessoas acabam acreditando que essa que é a verdade. Imagina, aí o que eu estou falando parece que é mentira, que a verdade se torna mentira, a mentira se torna verdade. É mais ou menos aquilo. Fala uma coisa 1000 vezes que depois acaba se tornando verdade. Ei, Tereza, como nasceu o mito? Aí aqui está escrito, como nasceu o mito. Entre as décadas de 60 e 70, médicos liderados por neurobiologistas analisaram e começaram a perceber que existiam vários mitos que tinham que ser quebrados.
O inconsciente existe mesmo? Existe. Aí a base disso é a psicanálise, porque na verdade muitas pessoas acham que não existe o inconsciente. O inconsciente existe sim. O inconsciente é aquele, vamos fazer analogicamente, é o iceberg, é aquele contato que você tem. Outra coisa, outro mito do Mozart, que criança que escutavam Mozart se tornavam mais inteligentes. É mito, isso é mito. As crianças que escutam Mozart, elas só vão aprender a musicalidade, elas vão aprender a gostar de música. Por exemplo, eu gosto muito de música, e meu filho gosta muito de música, meu pai gostava muito de música, mas isso não nos faz mais inteligente, é um mito. Que você gostar mais de Mozart, música clássica, faz você mais inteligente. Um outro mito é que você acha que só as pessoas que têm coeficiente intelectual são as mais inteligentes. Não, hoje a gente trabalha com as múltiplas inteligências. A gente trabalha com 9 inteligências, com o saber do David Gardner, que ele nos anos 80 falou que nós temos 9 inteligências e hoje a gente já está chegando na 10ª inteligência, a inteligência que está sendo usada para a inteligência artificial, que chama inteligência de análise de dados e fatos, que chama inteligência preditiva. A inteligência da capacidade de você analisar dados e fatos e prever se aquilo vai dar certo ou não. Então a gente tem a inteligência emocional, que a inteligência emocional é você se conhecer e conhecer o outro. Então é inter e intrapessoal. Intuição não é inteligência. As 9 inteligências não tem nada a ver. Inteligência preditiva é análise de dados e fatos. É uma inteligência que analisa dados e fatos e estatísticas. Tem inteligência naturalística, então temos inteligência emocional, que é intra e interemocional, que é você se conhecer e você conhecer o outro. Isso aqui é objeto dos estudos da psicologia, a inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele divulgou muito nos anos 95, mas só que esse saber já era antes do Gardner, que é ele que falou pela primeira vez. Depois a gente tem a inteligência naturalística, a capacidade que você tem de se preocupar com a floresta amazônica, com os oceanos, dos biólogos, tem inteligência naturalística. Inteligência espacial, por exemplo, do nosso ministro Marcos Pontes, da NASA. Inteligência espiritual dos líderes religiosos. Então, inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo. Inteligência intelectual, que é a inteligência do QI. Inteligência... não lembro. Aí tem várias outras inteligências que eu não lembro. Vamos lá, mais um. É possível criar memórias falsas? Verdade. Você sabia que muitos de vocês, até 5 anos de idade, o hipocampo, vou mostrar aqui, ó. O hipocampo está nesse livro aqui. Ele se forma com 5 anos. O hipocampo é o local das memórias. Com 5 anos que ele forma no nosso cérebro. O hipocampo fecha no sistema límbico. Então, o hipocampo, ele não é construído antes, ele é construído até 5 anos. Só que como a gente cria memórias falsas são aquelas que a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. E através das memórias falsas, a gente começa a acreditar que aquilo aconteceu. Então, por isso que hoje muitas pessoas falam, não, eu lembro coisa que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. Não, eu lembro coisa que aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. Muitas dessas coisas foram memórias colocadas na gente. Não é que não aconteceu esse fato, mas não existe memória até 5 anos de idade. A memória ela só é constituída a partir de 5 anos de idade, porque é quando o hipocampo ele se fecha, ele começa a criar as memórias do hipocampo. O hipocampo é responsável pelas memórias. Todo esse saber que eu estou dando para vocês são saber da neurociência. As memórias, elas vivem do passado, mas elas se manifestam no presente, e isso que é o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente nosso, ele é atemporal, ele não tem tempo. Apesar de ter acontecido no passado, ele se manifesta no presente. Isso é o saber aqui, ó, da psicanálise, desse pilarzinho aqui, lá em cima também que tem os livros do Násio. É verdade que um cérebro, aí tem um mito aqui, é verdade que um lado do cérebro cuida da razão e o outro da emoção? Mito. Eu já até expliquei, não existe hemisfério direito que faz uma coisa e hemisfério esquerdo que faz outra. Mito. Aqui num desses livros aqui, esse aqui, o cérebro que se transforma, eu não sei qual desses 3. Tem um caso de um neurocientista
que o pai dele teve derrame total e o irmão dele, que não era neurocientista, que não tinha visto o mapeamento do cérebro dele, um caso real, Rosa, um latino chamado Rosa, que era o neurocientista, e conta a história do pai dele. O pai dele era professor, dava aula de piano, só que o irmão dele não era médico, não era cientista. Então o irmão dele não viu o mapeamento cerebral e começou a treinar o pai dele, e o pai dele voltou e recuperou todo o movimento. Ele tinha tido um AVC grau 4, aquele que deixa a pessoa sem nem conseguir andar. E quando o pai dele viveu mais 12 anos, quando o pai dele morreu, esse médico foi lá, pegou o cérebro do pai, fez a análise do cérebro do pai, o cérebro do pai continuava com as mesmas dificuldades do AVC, só que ele fez neuroplasticidade. Neuroplasticidade é quando você deixa o cérebro plástico, apesar dele ter sido lesionado, ele conseguiu voltar a ter todos os movimentos e voltou a tocar piano e voltou a dar aula e viveu mais 12 anos. Então, a questão da gente acreditar na neurociência faz com que a gente tenha muito mais a ganhar do que a perder. Hoje a neurociência é o futuro. Hoje, o que é neurociência? Neuro é o sistema nervoso. O sistema nervoso tem um órgão principal que é o neurônio, é o cérebro. O sistema nervoso, o órgão principal é o sistema nervoso, o órgão principal é o cérebro. E neurociência é o estudo de todas as ciências atrelada ao sistema nervoso e ao cérebro, já que o cérebro é o órgão principal. Aí a gente poderia dizer assim, o sistema nervoso, ele é o que é mais importante no sistema nervoso é o cérebro. Então, neurociência, o que é isso aqui? Neurociência, princípios da neurociência. Princípio do estudo do cérebro. O cérebro está dentro do sistema nervoso, atrelado a todas as ciências, a psicanálise, a biologia, a química, a medicina, a economia. Ou o Prozac, esse que fala que a ocitocina é o hormônio mais responsável, ele é neuroeconomista, ele é um economista como eu, mas ele estuda também neurociência. Ele falando que as pessoas que usam ocitocina no meio de trabalho, ocitocina é o hormônio responsável pelo afeto, são aquelas que mais têm destaque. Então, uma liderança quando usa a ocitocina é uma liderança que tem mais desenvoltura. Então, está se baseando muito no entendimento das mulheres, que elas têm mais ocitocina do que os homens, tá? Então, vamos lá. Jogar videogame aumenta o QI? Mito, não aumenta o QI. Ele só faz você ficar mais rápido de repente, mas não aumenta o QI. Beber demais destrói os neurônios? Aí eu vou ler aqui para vocês. Verdade, beber demais destrói os neurônios. Algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, pode até ajudar a saúde e proteger o corpo de diversas doenças. Contudo, quando essas bebidas alcoólicas são ingeridas em demasia, elas podem destruir os neurônios, isso porque a ingestão de álcool prejudica. A memória de curta duração. O uso de bebida prejudica a memória de curta duração. Essa memória que você não sabe onde botou a chave, onde botou o sapato, onde botou as coisas. Memória de longa duração é a memória antiga. Então, memória retrógrada e memória anterógrada. A anterógrada é a recente e a retrógrada é a antiga. Beber café faz bem para a memória? Verdade, não é mito, é verdade. Beber café faz bem para a memória. O estudo feito por pesquisadores prova que beber café faz bem para memórias. Aí tem um outro mito. Psicopatas são mais inteligentes? Mito. O psiquiatra forense Lobo Ribeiro diz que esse estereótipo é comum na cultura popular. A ideia é que principalmente os serial killer são verdadeiros gênios do crime, não representam a realidade, mas os roteiros criativos dos filmes. Há uma diversa hipótese do porquê essas pessoas seriam consideradas mais inteligentes. Uma delas é porque não apresentam empatia e elas manipulam e com isso fazem plano e agem sem um viés emocional, conseguindo atingir seu objetivo sem sofrimento. Então, o mito que os psicopatas são mais inteligentes é mito, porque eles só não têm empatia. Por não ter empatia, eles não se compadecem de ninguém, eles são mais focados no que eles querem. Todas as vezes que a gente é mais focado no que a gente quer, a gente se dá bem. Vamos lá. Mais mitos. Lesões cerebrais são permanentes? Eu já até falei para vocês aqui no caso. Deixa eu ver se é esse livro aqui que conta o caso.
É esse aqui, exatamente isso. Esse caso aqui, ó, o primeiro caso desse livro, que fala do pai dele. Aqui, é Paul Baker Ritten, o pai dele. Aí ele fala, o pai dele. Aí esse livro aqui, ele é cheio de casos reais. Esse livro tem em PDF, gente, se vocês quiserem, ele tem em PDF. E ele falou que através da neuroplasticidade, o irmão dele, que não tinha o entendimento dele, acabou ajudando o pai. E o pai, depois de ter tido um AVC, acabou vivendo mais 12 anos. Esse livro tem em PDF, gente. Se vocês procurarem, vocês não precisam nem comprar. Esse livro tem em PDF. Esse livro, todo ele fala de neuroplasticidade, tornar seu cérebro plástico. Hoje eu postei no History aqui vários livros. Depois, se vocês quiserem, vocês tiram um print. Aprender idioma quando você é criança não é mito, é fato. Os neurologistas explicam que o cérebro infantil tem muito mais plasticidade do que nós adultos. Então, se você quer aprender, quer fazer seu filho aprender uma nova língua, a melhor idade é até 12 anos de idade. A melhor idade, mas isso não quer dizer que você, com a idade que você tem, você vai ter mais dificuldade, mas você vai conseguir aprender. O cérebro dói? Não, o cérebro não dói, é mito. Comer peixe faz bem para o cérebro? Verdade. Comer peixe faz bem para o cérebro? Verdade. Então, acho que eu já falei todos os mitos aqui. Sim, agora eu vou falar para vocês das 9 inteligências, que eu estava falando de cabeça, não lembrei. Algumas pessoas precisam desenvolver outras áreas cerebrais. Então, a gente tem a primeira inteligência, não tem ordem não, tanto que eu nem vou falar na ordem para vocês não acharem que tem uma mais importante que a outra. Primeira inteligência espiritual, depois a corporal sinestésica, da bailarina, do jogador de futebol. Terceira, da naturalista, aquelas pessoas que pensam na natureza. Quarta, interpessoal. Quinta, intrapessoal, que é o coeficiente emocional. Musical, a outra é musical. Linguística, por exemplo, a comunicação. Espacial e a lógica matemática, e a 10ª que está sendo estudada, aquela que está usando demais na inteligência preditiva, a inteligência de análise de dados e fatos, é a 10ª que está sendo estudada. Então, nós temos que aprender um outro mito que a gente vai quebrar. Quem exercita mais o cérebro se torna mais inteligente? Verdade. Quem exercita mais o cérebro? O neurologista esclarece que você pode desenvolver isso como? Aprendendo uma nova língua, fazendo um alimento que você não gosta de fazer, fazendo uma caminhada que você não gosta, deixando de fazer hipnose. Lembra, meditação é hipnose, então meditação não faz o seu cérebro se tornar mais plástico. Porque é hipnose não faz seu cérebro te tornar mais plástico, mas você pode fazer aquelas coisas que você não gosta. Você não gosta de cozinhar, eu falo muito que não gosto de cozinhar porque eu não gosto de cozinhar, então às vezes eu me forço até para me tornar neuroplasticidade. Não é ter mais inteligência, é dar plasticidade ao cérebro. Que hoje a gente está falando dos seguintes assuntos: neuroplasticidade, epigenética, neurogênese. A gente tem que explicar sobre os neurônios, o mito do neurônio, que a gente tinha mais neurônio no cérebro do que não. Nós temos mais células glias. Células glias é o que dá apoio ao neurônio. É como se fosse o ajudante do neurônio. A gente tem 90% de células glias no cérebro e 10% de neurônios. E olha que a gente tem 86 bilhões de neurônios. Muito dos livros da doutora Suzana Herculano. Vou falar agora para vocês um mito. Deixa eu ver se eu tenho esse livro dela aqui. Não tem, tá lá na escola. Mas eu vou falar agora uma coisa que por anos perdurou. O Robert Lent criou um livro que fala que a gente tem 100 bilhões de neurônios. A doutora Suzana Herculano, essa aqui, Suzana Herculano foi lá, comprovou, é uma neurocientista que mora até nos Estados Unidos. A pós-graduação que eu faço em neurociência, eu faço com ela. Então, Robert Lent teve a teoria comprovada pelo estudo científico da Suzana Herculano, que comprovou que a gente não tem 100 bilhões de neurônios, a gente tem 86 bilhões de neurônios. Então, o livro do Robert Lent está errado e é vendido.
E esse autor aqui, ele é muito bom, tanto que eu tenho esse livro dele, ele é muito bom. Então a gente tem que estar muito atenada, porque nesses últimos 20 anos, muitas coisas mudaram e a gente ainda está achando que... Deixa eu mostrar esse livro que até caiu aqui, que ele é muito interessante. Ai, gente, caiu aqui. Que ele é todo em figura. É muito interessante esse livro aqui. Eu postei ele também agora no History. Se vocês quiserem comprar, vocês aproveitem que está tudo no History. Esse livro, ele explica sobre neurotransmissores. Ele é todo em figura. Ele dá para você que não tem noção nenhuma de neuroplasticidade de neurônio. Compre esse livro. Muito interessante esse livro. Se você também não entende nada, se você já não quer chegar naquele livro grosso de 1.500 páginas, compre esse aqui, ó, A História da Neurociência. Daqui a 10 anos, quem não entender de neurociência vai ser ignorante. Vai ser porque é o futuro, e o futuro já chegou. A gente tem que começar a aprender de neurociência. Aí tem isso aqui, ó, das múltiplas inteligências. Tem a corporal sinestésica, tem a linguística, tem a musical, tem a lógica matemática, tem a espacial, tem a natureza, tem a intrapessoal, a interpessoal. Ó, interpessoal, vou falar para vocês. Interpessoais trabalha com intenções, motivações, humores, temperamentos, desejos. É você compreender as pessoas, a interpessoal. É você saber se relacionar com as pessoas. Aí você mostra que você tem inteligência interpessoal, que ela está dentro da inteligência emocional. Agora, o que é inteligência intrapessoal? É você entender as suas ideias, as suas habilidades, suas necessidades, seus sonhos, seus desejos, suas emoções, seus sentimentos. Aí você saber gerenciar e ter autoconhecimento de você. E tem a ver com intrapessoal. As duas têm a ver com inteligência emocional. O que é inteligência corporal sinestésica? É o autocontrole corporal, coordenação motora. Então são aquelas pessoas que são jogadores de futebol, são bailarinos, são cirurgiãos, são aqueles que precisam usar. Linguística é o uso objetivo da linguagem. Você sabe convencer, agradar, estimular, comunicar e relatar. É uma linguística, ela não precisa necessariamente, você precisa saber português. Você tem que saber, de repente, eu tenho a linguística e não sei português. Eu tenho muita dificuldade de português, não é porque eu tenho dislexia, não. Tem só dificuldade de português mesmo. Musical é a percepção, reprodução e produção de tons, timbres, ritmos e temas. Lógico, matemática é sensibilidade com símbolos, relações, padrões, raciocínio lógico, dedutivo, solução de problemas. A lógica matemática está muito parecida com a inteligência preditiva, a espacial e a naturalística. Então, essas são as inteligências que hoje estão em voga. São 9, é um saber do David Gardner. E o Daniel Goleman, nos anos 95, ele foi e falou rapidinho, ele lançou o livro e fez um maior sucesso, mais do que o próprio Gardner. Aí agora, um outro tipo de mito, você tem que aprender quem está na sua frente. Você tem que aprender. Compre esse livro, gente. Esse livro não tem PDF, mas ele é muito fininho, porque você tem que aprender aquele saber do Paul Ekman, das microexpressões faciais. E a gente fala com 7 microexpressões faciais. Nossas expressões, elas se manifestam no rosto. E se você entender bem das microexpressões faciais, você vai saber quem está na sua frente. E sabendo quem está na sua frente, ninguém te engana. Aí você pode até deixar a mentira passar, né? Porque a gente não vai desmascarar a pessoa. A gente pode até deixar a mentira passar. Aí aqui acabou. Porque a última parte aqui é desse livro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aí eu ampliei e botei aqui. Porque é muito, nos treinamentos que eu dou, eu explico muito as microexpressões faciais, porque você não vai ser, não, eu não gosto muito não, tá, gente? Não gosto. Eu acho que você tem que estudar. Eu acho que a gente tem que aprender a estudar as microexpressões faciais. A gente não precisa, se você comprar esse livro aqui, ó, você não precisa fazer curso nenhum. Olha esse livro como é que é, gente. Ele vai mostrando um a um. Aqui, deixa eu mostrar, deixa eu abrir aqui. Eu não tô achando nenhuma. Aqui, ó. Ele vai explicando um a um as emoções. Aqui, ó. Esse é o livro que eu peço para meus alunos comprarem.
Você não precisa. A gente tem no canal de YouTube, a gente tem o Metaforando, que é um canal de YouTube muito bom, do Vitor Santos, que ele fala das microexpressões faciais, e ele estudou com Paul Ekman. Então eu gosto muito do Metaforando, do canal de YouTube, onde ele fala das microexpressões faciais. A gente não precisa fazer cursos, o canal de YouTube está com muita coisa boa. Eu acho que... Ei, Edna, minha amiga de doutorado. Então, esse livro aqui, ele é fininho, custa R$20 e você vai saber quem está na sua frente. Olha aqui, vou passar assim para vocês verem como ele é cheio de figura, ó. Aí ele faz. E a microexpressão facial que mais aparece nas pessoas é do nojo. E você, simplesmente, você sabe quem está na sua frente. Você tem que saber quem está na sua frente para você não ser refém das pessoas. Quando a gente sabe quem está na nossa frente, a gente não é enganada mais. E vocês já pararam para pensar, eu que estudo isso há quase 30 anos, quantas pessoas pensam que estão me enganando? E eu jamais vou dizer para a pessoa, tá mentindo para mim. Jamais. O Vitor Santo do Metaforando, eu gosto muito dele, Vitor Santo do Metaforando. Eu acho que ele é técnico e ele dá aquelas sketches, tanto que eu, para os meus alunos, eu falo para eles aprenderem com o Vitor Santo. Ele faz aquelas sketches pequenininha. É óbvio que todos nós podemos errar. Uma outra coisa que eu canso de falar para vocês, eu sou psicóloga, eu posso dar psicodiagnóstico. Eu sou psicóloga e eu evito de dar psicodiagnóstico. Para que eu vou dar psicodiagnóstico? Isso não vai melhorar ninguém, exceto se eu tiver que mandar uma pessoa para um psiquiatra. Eu tenho que fazer um psicodiagnóstico do que eu estava avaliando para o psiquiatra ver. Então, psicodiagnóstico só vale a pena para você detectar com o psiquiatra que você está mandando alguém que está percebendo que tem síndrome de Asperger, ou você está percebendo que ele tem uma paranoia, ou você está percebendo que ele tem uma psicose. Então, não vale a pena. Então, esse mundo que a gente está vivendo, que todo mundo é doutor no Google, gente, vocês têm que buscar as coisas no Google acadêmico, que aí é científico. Não ficar buscando em qualquer lugar. O vídeo já vai encerrar daqui a pouquinho, que 9 horas, eu comecei 9h04, então ele vai encerrar 10h04. Eu vou agora deixar para 2 perguntinhas que tem a ver com o que eu falei, só com o que eu falei, tá, gente? Então, 2 perguntinhas só. Faltam 8 minutos para o vídeo acabar. Hoje a gente falou dos mitos. Ó, comprem todos os livros da doutora Suzana Herculano Hausen. Ela tem lá no YouTube, tem aquela série, esse foi o primeiro que ela fez, ó, Fique de Bem com o Seu Cérebro, esse foi o primeiro. Depois que o vídeo for postado, que eu vou postar esse vídeo no feed, e aí você printa quando for postado, tá? Eu tenho um grupo de terapia, começando agora no dia 18, é 250 o valor da terapia do grupo, são 4 horas, e ele é o primeiro, tá? Aí vai ser uma série. Quem uma terapia não muda ninguém. Se você quer saber informações do grupo terapia, 2799-505-1960. É uma oportunidade de você estar melhorando como sujeito. A pergunta aqui, em relação a destruir os neurônios, os medicamentos psicotrópicos também fazem isso? Todos os remédios destroem os neurônios, exceto o que você usa porque você está com queda de alguma coisa. Por exemplo, o remédio Rivotril destrói os neurônios. Rivotril é um SOS, que você tem Rivotril ou clonazepam, né? Rivotril é nome fantasia. Você tem que usar no máximo 15 dias. A maconha, ela dá surto esquizofrênico. É muito mais sério do que matar neurônios. A maconha é a única droga que dá surto esquizofrênico. Eu tenho aprendido muito isso com o Dr. Murray e o Dr. Gentili, que são 2 psiquiatras que estão me dando as aulas na neurociência. O Corpo Fala já é antigo, Otávio. Eu acho que tem outros livros melhores do que o Corpo Fala. Eu tenho ele, tanto que eu nem mostro muito. Eu acho que tem livros melhores do que o Corpo Fala. Vamos lá, tá faltando 3 minutos. Fluoxetina é outra coisa. Rivotril é uma coisa. Rivotril é clonazepam. Fluoxetina é Prozac. Fluoxetina é produção de serotonina, que dá prazer. Então, uma coisa é outra. Cada sessão de 4 horas no grupo é 250. Individual, online comigo eu não faço. Eu só faço com os meus pacientes, eu não faço online, eu não faço individual online. É por isso que eu criei os grupos, tá? Se vocês quiserem, tem terapeuta de 70, de 80, de 90, de 100.
Meu valor no grupo é 250. Não, Karina, não. Não, a resposta é não. Mais uma pergunta, tá faltando 3 minutos. Depois, quando o vídeo for postado, você avança e vê os livros, tá, meu bem? Vamos lá, mais uma pergunta. Cássia faz um live sobre estou estudando, isso tá difícil. Transtorno bipolar, já tem um live postado lá no Instagram. Hoje o assunto não é transtorno bipolar, já tem um live lá no canal de YouTube. Não, Rutinha. A resposta é não. Os livros, quando eu postar o vídeo no feed, vocês printam, por favor. Sadismo não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Abre um curso de paciência online. Eu vou abrir um curso de vaza do meu canal online. O que você acha de eu abrir um curso do vaza do meu canal online? Eu acho mais interessante. Né, gente? Ai, gente. Fluoxetina, mas o assunto hoje não é farmaco, gente. Tá faltando 3 minutos. Obrigada, auxiliadora. Eu vou fazer um curso, sabe o quê? Vaza do meu canal, compra uma caixinha de parafuso para virar taxinha. O Light Me saiu, mas eu gostava muito do Light Me. Gostava muito. 2 minutos para o meu vídeo acabar. Light Me saiu. Eu amava, eu indicava ele para meus alunos, porque o Lightman é baseado no Paul Ekman. Beijo, Edna. Beijo, Aron. Albert. Gente, mais uma pergunta. Dá tempo ainda. 2 minutos, uma pergunta. Me economiza, não me gasta. Vou fazer o curso não me economiza, não me gasta. A depressão afeta os neurônios? Depende. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão aqui comigo, tá? E o curso que eu vou fazer, sabe qual é? Me economiza, não me gasta. Vou lançar esse curso. Obrigada, gente. Temos aí o grupo de terapia, dia 18, um grupo novo começando. Já é o 3º grupo que eu estou começando nesse período da quarentena. Virgínia, vou fazer Me economiza, não me gasta. Tem a aula tem uma formação em psicanálise que começa dia 31 de outubro para as pessoas que moram no país, que é online. Tem as aulas que eu vou dar de hipnose, Marcelo Nilo com Flávia, dia 10 agora. Tem aula 29 e 30 também, aulas online, são aulas avulsas. E tem a formação livre em psicanálise que começa em agosto, presencial. Então eu tenho 2 formações, uma para as pessoas que moram fora do país, dia 31 de outubro, e outra presencial, 27 99 505 1960. Beijão, gente, obrigada porque vocês estão aí comigo. Esse live vai ficar postado aqui no feed. Quem não gosta do meu jeito, vai ler um post que Kênia fez ontem, que eu pedi para ela fazer, ou fica aqui aceitando como eu sou, ou vai seguir outro canal, vai seguir uma pessoa mais paciente. Eu não sou mesmo, não. Eu sou meio impaciente. Eu tenho impaciência. Eu sou Cássia Bolsonaro Rodrigues. Eu sou igual Bolsonaro. Mas você é psicóloga. E quem diz que psicólogo tem que ser calma? Me dá o Estatuto da Calma. Me mostra o Estatuto da Calma. Acho que, na verdade, as pessoas estão precisando ser mais ágeis. Elas vão ganhar muito mais. Eu tenho 59 anos. Se eu sou rápida, vocês com 20, com essa preguiça, 1 minuto para acabar o live. Obrigada. Vou lançar, então, os cursos Não Me Economiza, Não Me Gasta. Compre uma caixinha de prego para virar taxinha. Compre uma caixinha de prego para virar parafuso. E mais o quê? Só essas. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo no coração. Vai ter live hoje no canal de YouTube. Outro tema maravilhoso. Não vai ser os mitos, não. E para dar esse live, eu fiquei aqui, ó. Vim aqui e peguei a minha aula. Verdade e mito. Aqui, ó. Verdade e mito. Sabe por quê? É o compromisso com as pessoas. Eu poderia falar de qualquer jeito, mas eu tenho compromisso com as pessoas. Tem que sair o melhor de mim. Porque quando sai o melhor de mim... Hoje eu estudei para fazer esse live. Quem aprendeu? Eu. Quando eu tô aqui para passar para vocês, eu aprendo muito mais do que vocês. E isso que é o prazer da vida. Tá? Obrigada. A hora no YouTube, sei lá, na hora que me der vontade, gente. Obrigada, beijo no coração. Obrigada que vocês estão aí comigo. O
telefone para você saber informações dos meus cursos. Tem um grupo de terapia que começa dia 18, já está acabando as vagas. 27 99 505 1960. Bota para avisar vocês no canal de YouTube. E na hora que eu entrar, vocês já veem. Eu não gosto de marcar as coisas não, gente. Eu sou muito livre. Eu gosto da liberdade. Tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, Tereza. Sábado tem live com a Tereza, gente. Nós vamos falar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, quem vai falar é Tereza. Sábado, 21 horas, live com Tereza. Domingo, 22 horas, live com Marcelo Nilo. São os próximos lives. Beijo.